Então, na aula de hoje, então, a gente vai começar a tratar propriamente já da primeira parte, né, do primeiro módulo. Então, vamos iniciar. Então, pessoal, como eu falei, na aula de hoje nós vamos tratar especificamente do módulo 1, que é a parte que a gente começa a fazer uma introdução em cima da parte de mercados e preços, né? Então, na última aula eu fiz uma contextualização geral em termos do que é a disciplina microeconomia, o que a gente estuda, né? Quais são os principais pontos, mas hoje a gente efetivamente vai começar a tratar desses assuntos, né? Então, a gente vai tratar de mercados e preços. O que é importante a gente destacar que mercados e preços, vamos dizer assim, são os dois fundamentos básicos dentro dessa disciplina, né? Então, tudo é baseado no nosso, a gente ficou falando lá de teoria, daquelas formulações, né? Mas sempre que a gente trata aqui o que é um mercado, né? E o que é um preço, a gente precisa ter muito claro isso, né? Porque tudo vai acontecer dentro de um mercado e tudo vai influenciar no preço, né? Então, a gente depois até, se alguém tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube que eu retomei agora, estou tentando fazer alguns vídeos discutindo alguma dessas problemáticas em termos de economia, né? Então, por exemplo, a questão que a gente está vendo hoje do preço, da alta do preço dos alimentos, né? Depois eu mando o link para vocês aí, se alguém tiver interesse, a gente fazer até alguma discussão em cima dessas, como a gente utiliza, por exemplo, a microeconomia, né? Para entender os preços, né? E o mercado. Então, como que funciona isso? Tudo existe, depende do mercado, né? Então, por exemplo, se a gente trabalha com um produto que o mercado é um recorte muito pequeno ali, né? Então, só é na nossa cidade, é uma situação, né? Depende de quantos concorrentes tem, né? É um monopólio, tudo isso influencia. Ao mesmo tempo, o preço, né? Então, como que a quantidade de pessoas que tem dentro desse mercado influencia o preço, né? Aí entra a questão da demanda e da oferta. Então, se a gente mexe na demanda, a gente mexe no preço. Se a gente mexe na oferta, a gente mexe no preço. Então, onde que tudo isso acontece? Isso acontece no mercado, né? Então, para a gente entender bem, com clareza isso, porque é algo que, por exemplo, quando vocês forem estar trabalhando aí no dia a dia, nas empresas que vocês trabalham, então, vocês vão vivenciar muito isso, né? O mercado, ele tem muitas variáveis dentro dele, e tudo aquilo influencia nas suas vendas e nos seus preços, né? Então, a gente vai entender isso. Então, a princípio, o que é um mercado, né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que é um mercado? Isso, o mercado, ele nada mais é do que a interação, né, entre compradores e vendedores. E tanto o comprador quanto o vendedor, eles não são fixos, né? Então, ora nós somos compradores, ora nós somos vendedores. Então, o mercado, ele nasce disso, né? Dessa interação entre comprador e vendedor. Deixa eu até grifar aqui para ficar mais fácil para vocês identificarem. Então, é comprador de um lado, vendedor do outro, interagindo, né? E com isso a gente tem a origem dos mercados. Então, é algo bem simples, né? A gente imaginar o mercado, às vezes a gente pode pensar que tem alguns mercados que são mais complexos, como o mercado da Bolsa de Valores. Então, pessoal, o que seria isso, né? Tem alguns mercados, como, por exemplo, da Bolsa de Valores, que são um pouco mais complexos, mas também eles são mais regulados, né? Então, tem mais regras, é mais difícil a gente burlar esse mercado. Então, o mercado, ele é, portanto, um grupo de compradores e vendedores, né? Que, por meio das suas interações efetivas ou potenciais, e por que a gente fala que efetivas ou potenciais? Porque é aquela questão, se você está no mercado e você tem o que é uma interação efetiva? É aquela que foi realizada efetivamente, né? Então, por exemplo, tem alguém vendendo e tem alguém comprando, e ali resultou numa transação. Só que pode acontecer uma situação potencial. Tem alguém querendo vender e tem alguém querendo comprar. Mas essa interação aqui, essa transação ainda não foi concluída, né? Então, pode gerar, por exemplo, as especulações, né? Que é quando a gente vê, por exemplo, a gente sofreu isso na parte imobiliária, né? A gente tem compradores e tem vendedores. Só que cada vez que os compradores têm mais força e querem comprar, os vendedores aumentam o preço. E aquilo vai aumentando de preço e vamos falar assim, a transação realmente efetivada, ela é pouca. Porque o vendedor, o comprador, ele está interessado em comprar, mas quando ele chega para comprar, o vendedor joga um preço que ele não tem condições de pagar ou que ele não tem interesse em pagar. E aí fica só aquela interação potencial, a gente não chega a executar, né? Então, existem esses dois fenômenos dentro dos mercados. E isso, tanto uma interação efetiva, que realmente se efetivou, como uma interação potencial, elas determinam o preço de um produto ou de um conjunto de produtos, né?
A gente vai ver depois o que é um preço. Mas, por exemplo, essas interações elas vão determinar o preço, né? Sendo que se ela acontecer ou não, né? Por quê? O preço no mercado ali, ele é determinado quando a gente, vou falar assim, a gente faz um peso, né? Então você tenta ponderar ali, tenta pesar, as pessoas querem vender e outras querem comprar. O que a pessoa que está vendendo, ela sempre olha? Ela olha a demanda, né? Então, ó, tem muita gente querendo comprar. Ou, por exemplo, imagine um produto, vocês colocam o preço dele a R$ 10. A gente vai discutir depois como que a gente determina o preço, mas vamos pensar que um preço hipotético, R$ 10. Se você começar, por exemplo, você bota R$ 10, aí você tem 100 unidades do produto. Na hora que você coloca na sua banca, aquilo é vendido ali em 10 minutos. O que você vai pensar? Nossa, está muito barato. Está todo mundo comprando porque está muito barato. Aí você pode querer especular. Não, vou aumentar um pouco. Aí você aumenta. Aí continua vendendo. Enquanto está vendendo, você vai aumentando até você chegar num ponto de equilíbrio, né? Então, ó, nesse nível aqui eu estou vendo que eu estou vendendo bem, mas se eu aumentar um pouquinho mais, eu não consigo mais vender. Então, isso é o que acontece, né, dentro do mercado. E aí é onde tem espaço para especulador, tem espaço para arbitragem, que a gente vai ver depois, que é aquela pessoa que compra numa região e vende na outra. Por quê? Porque o mercado ele não é perfeito, né? Então, tem distúrbios dentro do mercado. Um local, vocês já perceberam isso, de viajar para um lugar e observar diferenças muito grandes em alguns produtos? Alguém já teve essa experiência? Isso, às vezes um produto está num preço num lugar e em outro preço, né? E às vezes é local próximo. Eu lembro uma vez que eu estava viajando com meus pais e a gente estava na praia, né? E meu pai é comerciante, ele gosta muito dessas coisas assim de negociação. E eu lembro que a gente estava passando, né? Aí a gente viu uma água de coco, né? Tava vendendo aí num lugar lá tava vendendo, acho que era R$ 5. Aí ele, não, tá muito caro, né? Tá caro. Aqui acho mais barato. A gente continuou andando na orla, né? Aí até que a gente achou um lugar lá, acho que vendia duas, era R$ 5, né? E conseguiu fechar lá negociando 3 por 10, né? Aí ele chegou todo alegre, né? Ó, não sei o que, consegui pegar 3 por 10, não sei o que. Aí a gente andou um pouquinho mais, aí o pessoal tava vendendo R$ 2 cada um. Aí ele ficou bravo demais do negócio, tipo assim, numa mesma praia, tudo próximo, e tinha uma disparidade muito grande, né? Então, como que no mesmo lugar você acha tantos preços distintos, né? Então, isso acontece dentro do mercado. E quanto menos, vamos falar assim, qualificado for esse mercado, né, mais formalizado, então, mais difícil então mais disparidade a gente vai observar nessas questões de preços, né? Então, o que a gente tem que observar, né? Que um mercado, ele representa mais do que um setor, tá certo? Então, quando a gente fala de um setor, isso, normalmente a gente lembra vamos falar assim, o setor industrial, né? O setor agropecuário, o setor de comércio e serviços, né? Então, um setor, ele é o quê? Ele é um conjunto de empresas que vendem o mesmo produto, né? Ou produtos que são bem parecidos, né? Produtos que são correlatos, né? Então, o mercado, ele vai representar mais do que um setor, né? Então, ele é uma interação ali de diversos setores, né? A gente tem dentro do mercado o setor industrial, setor de comércio e serviço, setor de indústria, setor de construção, e dentro desses setores a gente vai ter subsetores, né? Então, por exemplo, de comércio e serviço, a gente vai ter um setor mais ligado aos lojistas, um setor de alimentação, um setor de limpeza, né? Então, a gente vai ter um setor de informação, a gente tem diversos subsetores dentro de cada um desses setores. Então, o mercado vai ser um conjunto de setores, né? Então, com efeito aqui, o setor, ele vai corresponder o quê? A gente vai ver um pouco mais à frente, de oferta e demanda. Então, só para a gente ter uma ideia, o setor, ele corresponde ao lado da oferta do mercado, né? Então, a gente sabe que no mercado, como a gente olha, a gente tem do lado o comprador e do outro lado o vendedor. Essas são as duas forças do mercado. Então, um representa a oferta e o outro representa a demanda, né? Então, por exemplo, o comprador aqui, ele representa a demanda e o vendedor, ele está representando a oferta, né? E o setor, então, ele está descolado, ele está do lado da oferta, né? Então, ele compõe ali aquela gama de vendedores que estão vendendo ali diversos produtos e que estão inseridos dentro desse mercado, né? Então, ele é o lado da oferta. Então, a gente vai depois estudar o lado da demanda. Então, os setores são quem oferecem os produtos no mercado, né? Então, sempre a gente vai ver quem que determina a dinâmica do mercado. É a oferta ou é a demanda?
E a gente vai ver que é justamente a demanda, né? Então, o mercado ele vai ofertar aquilo que as pessoas estão procurando. Apesar que hoje vocês que estão no marketing, né, estudam bastante isso, algumas empresas elas têm a capacidade de criar demanda, né? Elas criam novos hábitos, né? Desenvolvem novas demandas ali que os consumidores acham que eles têm que ter aquele tipo de produto, né? Então, trabalha em cima dessa psicologia, né? Então, mas vamos falar assim, no formato básico, no formato normal, tudo é determinado pela demanda, né? Então, se eu preciso de algo, então eu procuro, se eu não achar ali, alguém vai ter o interesse em produzir aquilo, né? Então, é determinado pela demanda. Então, beleza. Então, quando a gente olha isso no mercado, né, a gente vai observar o quê? Diferenças significativas no preço de uma mercadoria, né? Ela cria um potencial para arbitragem, que é o que eu falei da questão de, por exemplo, às vezes a gente está em dois locais distintos, às vezes até em bairros, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em Uberlândia, às vezes a gente está ali num supermercado grande, num determinado bairro, né, ali mais próximo do centro, e se você for para um bairro muito distante, que não tem um grande supermercado, que só vai ter alguns mercadinhos, a gente vai observar o quê? Uma diferença de preço. Por quê? Porque o grande ele tem uma capacidade de compra, né? De comprar a preço muito menor, de negociação de barganha, ele consegue operar num preço menor. O cara que está lá no bairro, lá que ele tem só uma mercadinha, né? Um mercadinho, às vezes tem uma mini padaria ali, ele não consegue comprar, por exemplo, uma carga fechada. Então, ele compra a um preço alto. Talvez ele compra do supermercado lá do centro para poder revender lá no bairro, né? Então, ele vai observar essa arbitragem, porque lá tem uma demanda que para o cara lá é melhor pagar um pouquinho mais caro nesse produto do que se deslocar lá para vir cá no centro, comprar e depois voltar, porque ele vai perder tempo, ele vai gastar combustível ou com passagem, e às vezes o produto vai sair mais caro. Então, é mais interessante ele comprar lá no bairro mesmo. Então, esse aqui é um potencial para arbitragem, né? Então, a gente faz o quê? Você compra num local mais barato e vende em outro. E isso é muito normal, a gente vê isso no Brasil inteiro, por exemplo, no mundo inteiro, né? Pessoas que importam produtos da China para vender dentro do Brasil. Então, imagina, um produto sai lá da China e ele chega aqui mais barato do que o custo de produção no Brasil, né? Por diversos fatores, como a gente vai observar depois. Mão de obra mais barata, menos impostos, né? Uma série de fatores. E, por exemplo, dentro do Brasil, a gente está observando essa questão do arroz. O arroz é um produto muito regional, né? Então, tem algumas regiões que produzem muito arroz, é tanto que, por exemplo, a marca de arroz que a gente encontra em Uberlândia não vai ser a mesma que a gente encontra, por exemplo, lá em São Paulo, ou se a gente ir lá para Fortaleza, né? É muito regional. Então, o que acontece? Às vezes, em uma região que não é tão distante, o pessoal vem e compra o arroz aqui para vender. Por exemplo, vai lá no sul e compra o arroz para vender aqui em Minas. Só que o preço que vai ser vendido aqui em Minas é maior, né? Porque tem toda essa disparidade aí de produtividade, de distância, né? A dificuldade de quem está aqui em Minas e buscar o arroz. Então, a gente vai observar essas diferenças. E isso a gente chama de arbitragem, a diferença do preço em dois locais diferentes, tá certo? Então, tem alguém que, por exemplo, na Bolsa de Valores mesmo, o pessoal se aproveita disso. O que acontece? Eles ficam observando ali, por exemplo, o índice futuro com o atual. Aí o que acontece? Se o índice futuro está subindo e os preços não começam a subir ainda, eles compram porque sabem que aquilo ali em algum momento vai subir. Ou eles ficam comparando, por exemplo, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos com a do Brasil. Então, elas seguem a mesma tendência, né? Então, por exemplo, se a dos Estados Unidos está subindo e você está acompanhando em tempo real, é quase certeza que em alguns minutos a do Brasil vai começar a subir também. Então, tem pessoas que ficam tentando pegar esse delay, né? Então, esse atraso que tem na cotação para poder ganhar dinheiro em cima, né? Então, a arbitragem nada mais é do que o quê? Comprar um preço baixo em uma localidade específica, né? E vender a um preço mais alto em outro. Então, você vai aqui, tem muito as sacoleiras, né? Que a gente chama, que é o pessoal que vai buscar roupa, aí vai lá na 25 de março, vai lá em São Paulo, outros vão ali em Goiás, né, em Goiânia, comprar nas feiras. Por quê? Porque lá ele acha mais barato e aqui ele vai conseguir vender a um preço um pouco maior. E por que isso é bom para os dois lados, né? Porque o cara, como eu falei, o cara que está aqui em Uberlândia, ele quer comprar só uma camisa. Você acha que para ele vale a pena ele ir lá em Goiás, pagar passagem, perder tempo para procurar uma camisa? Melhor ele pagar por esse serviço que alguém está fazendo. Ele foi lá e comprou um monte, trouxe, eu vou pagar um pouco mais caro para ele do que eu acharia lá em Goiás, mas ainda é mais barato do que se eu fosse buscar lá, né? Então, a gente vai ponderando como que funciona isso, né?